Olá, lindas! Bem-vindas de volta ao canal. Eu sou Olinda e hoje trago este projeto para vocês. Olha que incrível esta peça, ó. É um kimono fácil, prático, bem gostoso de fazer e com uma técnica que você pode usar a sua criatividade e fazer outros modelos com outros fios, com outros desenhos, partindo apenas de uma técnica. Tenho certeza que você vai gostar, amar fazer uma peça como eu fiz, e tanto que temos aqui duas peças na nossa videoaula. Vou ensinar com essas cores. A pessoa que me encomendou é uma pessoa alta, e aqui você vê aquela um pouco mais curta e esta aqui mais comprida, olha, tá? Olha essa cor, olha só essa combinação de cores. E você, usando a sua imaginação, você pode usar suas sobras de fios, fazer uma combinação legal aí de cores e ter um modelo desse incrível como eu tenho aqui. Ele foi inspirado num modelo da Europa, tá? E aqui eu fiz com fio Camila. E vamos então para a nossa videoaula, que eu tenho certeza que você vai se divertir muito comigo. Vamos lá então? Essa peça, ela foi executada com dois hexágonos, tá? Então temos aqui uma das peças. Ela se compõe para esse mesmo tom, né? Para essas mesmas cores, ela se compõe de 8 cores diferentes. Então aqui a gente tem uma mescla de cor, né? E aqui uma outra parte. Essas partes centrais aqui, ó, elas levam bem menos fio do que as partes aqui onde nós estamos mais na parte de fora, tá? Então você pode compor outros tons com mais ou menos carreiras do desenho que eu tenho aqui neste modelo que eu fiz para vocês. Então aqui neste modelo nós temos 8 cores com 3 carreiras de cada cor, tá? Então esse hexágono compõe-se então de 8 cores com 3 carreiras de cada cor. E aí você pode distribuir mais cores, mais ou menos carreiras de acordo com o que você preferir. Vamos iniciar o trabalho então com a cor central, que é esse amarelo aqui bem claro. Eu vou deixar na descrição o número dessas cores, tá? Porém, você pode usar-se de outros tons também. Vamos lá então. Então, a primeira cor, eu estou trabalhando com a Camila Fashion. A Camila Fashion, ela indica agulha de crochê de número 1,75 milímetros. Porém, como essa é uma peça que tem que ficar bem soltinha, eu estou usando uma agulha de número 3,5, tá? A Camila Fashion um pouquinho mais grossa que a Camila normal, porém, ainda assim, é bem fina, tá? Esta aqui é a cor 385. Deixa eu colocar aqui para vocês verem bem. Isso, tá bem? Iniciando, então, com o anel mágico. Porém, eu não gosto de fazer, quando estou trabalhando com fios mais finos, eu não gosto de fazer o anel mágico com um fio só, sabe? Assim, porque depois, com o uso, o centro, ele acaba arrebentando o fio, né? E aí você estraga a sua peça. Então, o que que eu faço? Olha, sempre que eu estiver trabalhando com fio fino, eu faço dessa maneira, ó. Eu coloco 2 voltas, ó. Faço assim, com 2, ó. Com 2 fios, ó. Dobrei, o final tá aqui, tá? Aí agora eu venho, faço como eu trabalho normalmente o anel mágico. Porém, eu não pego este fio mais curto, ó. Este fio mais curto, eu deixo ele pra cá, tá?
porque é onde eu vou puxar. Eu venho aqui, então, e puxo a minha laçada, que é onde eu vou fazer a correntinha. E subo 3 correntinhas. Agora, dentro desse anel mágico, nós iremos fazer um total de 18 pontos alto alongado, já contando com este aqui, tá? Então, vai ser uma correntinha e um ponto alto alongado. Uma correntinha e um ponto alto alongado, tá? Então, aqui eu fiz 3 da subida do ponto alto, faço uma correntinha e vou fazer um ponto alto alongado, tá? Dessa maneira. Então, eu vou desmanchar aqui, para quem não sabe fazer o ponto alto alongado, ele tem uma alcinha apenas, eu introduzo e puxo a laçadinha aqui. Porém, quando eu vou tirar, ao invés de tirar 2, eu tiro apenas um, ó. Tiro um, ele alonga mais o ponto, ó. Agora eu vou, tiro 2 e tiro 2. Ele fica um ponto mais no meio entre o ponto alto e o ponto alto duplo, tá? Uma correntinha e um ponto alto alongado. Então, eu tiro de um, e aí depois eu tiro 2 e 2. Sempre deixando soltinho o ponto, tá? Dessa maneira, uma correntinha e um ponto alto alongado. Faz desse jeito, até termos um total, contando aqui com as correntinhas, um total de 18 pontos aqui dentro do círculo. Tenho agora um total de 18 pontos alto alongado. Então, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha para unir com um ponto baixíssimo aqui neste espaço, no espaço, tá? Ó. Então, vou unir aqui com um ponto baixíssimo. Vou puxar aqui um pouquinho para que eu possa agora acertar o meu anel, olha. Então, aqui onde que eu fiquei com um só e aqui onde tô com 2. Vou vir e puxar esse de 2, ó. E vou ajustando aqui, ó. Ele vai puxar aqui, tá certo? Ó. Fecho bem, né? Fechei aqui, ó. Venho e dou um nó com este ponto que tá sozinho, ó. Tá? Faço, ó, bem fechadinho, tá? Deixei ele bem fechadinho. Então, ó, puxa bem, pra fechar bem, tá? E faz o nozinho. Então, olha, fechamos o nosso círculo dessa maneira. Agora, a gente vai fazer a parte, então, da subida. E esses fios a gente arremata depois. Agora, eu vou subir com 3 correntinhas, e no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto alongado. Faço uma correntinha e novamente 2 pontos alto alongado. Então, tiro 1, 2 e 2. E aqui nós temos o nosso primeiro canto. Vou fazer agora aqui uma correntinha e faço no próximo espaço um ponto alto alongado. Uma correntinha e um ponto alto alongado. Para que a frase não fique muito longa, eu vou falar somente ponto alto, mas é ponto alto alongado que a gente vai estar usando, tá bom? Em todo o nosso trabalho. Mais uma correntinha e vamos para o nosso próximo canto, ó. O canto será, então, 2 pontos alto alongado, sem ter correntinha no meio, ó. Uma correntinha e 2 pontos alto alongado. E eu falo alongado ainda, tá? Então, fizemos o nosso segundo canto. Nós teremos dessa maneira 6 cantos, tá? Então, a gente agora vai continuar por toda a carreira. Serão um canto,
uma correntinha, um ponto no próximo espaço, uma correntinha, um ponto no próximo espaço e um canto. Então, eu tenho aqui entre os cantos, olha, aqui, uma correntinha, um ponto alto alongado, uma correntinha, um ponto alto alongado e uma correntinha. E aí o próximo canto. Faz dessa maneira até chegarmos aqui ao final. Cheguei aqui ao final, terminando aqui com uma correntinha, vou no meu próximo espaço aqui e faço um ponto baixíssimo, unindo então a carreira. Sigo até o próximo meio aqui, ó, aqui é nosso canto, então vou seguir até aqui com um ponto baixíssimo ainda, pra gente centralizar aqui, tá? E vou fazer novamente um joguinho desses que são os cantos. Vou subir com 3 correntinhas, para fazer de conta que é o nosso ponto alto. Então, faço aqui um ponto alto alongado e uma correntinha. São 2 pontos, uma correntinha e agora mais 2 pontos. Tá? Dessa maneira. Nos outros espaços, a gente vai fazer uma correntinha e um ponto alto alongado, uma correntinha, um ponto alto alongado, até que o próximo ponto seja o próximo canto, tá? Então, dessa maneira, uma correntinha, próximo, ó, entre o espaço aqui desses dois, eu venho e faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho no espaço desses dois e faço. Mesmo que aqui não tenhamos tido uma correntinha, tá? Mas eu faço ponto alto alongado no espaço entre eles, ó. E vou assim até chegarmos ao próximo canto. Uma correntinha, um ponto alto alongado, uma correntinha, ó. Aqui nesse espaço também vai o nosso ponto, uma correntinha e novamente eu cheguei aqui no meio do canto, que eu vou fazer a mesma coisa que fiz aqui. São 2 pontos alto alongado, uma correntinha e 2 pontos alto alongado. Então, vamos lá. 2 pontos, puxando o fio aqui. 2 pontos e uma correntinha. 2 pontos e uma correntinha. E vou seguindo assim, faço em cada espaço um ponto alto alongado e no meio uma correntinha, até chegarmos ao próximo canto. E fazemos assim até chegarmos aqui ao final, tá? Aqui cheguei ao final e vou unir então o próximo espaço, né, do ponto da frente com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto o meu fio, porque eu vou mudar de cor agora. Aproveite, para depois não ficar com um monte de fio para arrematar, aproveita e já arremata este fio aqui, antes de continuar. Já arrematando os fios a cada troca de cores, fica bem mais fácil no final. Então, vamos agora para esta cor aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esta é a cor 291, tá bem? Já soltei um pouco aqui do fio pra gente fazer. Então, vamos lá. Eu inicio, quando eu troco de cor e vou começar com um ponto alto, eu inicio da seguinte maneira, olha. Venho aqui, ó, deixo um pedaço de fio bom para depois fazer o arremate. Venho e dou 2 voltas aqui, ó, tá? 2 voltas. Agora eu vou escolher o canto, né? Só que agora, ó, tô escolhendo o canto, mas depois não pode ser escolhido, depois tem que ficar certinho, tá? Ó, então vim aqui, puxei, fiquei com minhas alcinhas aqui, né? Ó, então tiro 1, tiro 2, olha só que interessante, e tiro 2. Então, para troca de cores, fica bem fácil fazer dessa maneira. Assim, fiquei aqui com o meu ponto alto alongado. Então, aqui estou no canto, vou fazer o quê? 2 pontos alto alongado. Uma correntinha
e 2 ponto alto alongado. E vou seguir da mesma maneira até chegarmos aqui. E aí eu vou explicar como fazer, porque nós vamos ter, durante o processo aqui inicial, 4 diminuições intercalando as carreiras, tá? Então faz o mesmo processo que você fez aqui embaixo, fazendo uma correntinha, um ponto alto alongado entre os espaços, uma correntinha e seguindo assim e fazendo então os cantos como fizemos aqui. 2 alto alongado, uma correntinha e 2 alto alongado. Vamos lá então. Deixa eu seguir aqui rapidamente, pelo menos até o próximo canto, né? Para que a gente não tenha nenhum tipo de dúvidas. Porém, se tiverem dúvida, também não há problema. É só me perguntar nos comentários, tá? Olha, tô chegando já no canto, mas me diz uma coisa, você é de qual cidade que você está me assistindo? Eu gosto de saber até onde a gente chega, sabe? É muito legal para a gente que faz um canal desse. Olha, aqui cheguei aqui no canto, então venho aqui agora, 2 ponto alto alongado, uma correntinha e 2 ponto alto alongado. Então, dessa maneira, cheguei aqui ao canto, certo? Então, vou fazer assim até chegarmos aqui. Então, nesse canto aqui, nós faremos... Nesse canto, não. Neste lado aqui, nós faremos, então, a primeira diminuição. E nós iremos fazer 2 diminuições usando os pontos centrais. Então, vamos ver. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Então, nós teremos 8 pontos alto alongado aqui. Então, o que a gente vai ter? Vai ter 4 de um lado e 4 de outro. Então, nós vamos fazer 2 pontos, olha lá, uma correntinha, um ponto alto alongado aqui. Uma correntinha e mais um ponto alto alongado aqui. Uma correntinha. Então, agora a gente teria desse lado de cá, né, da metade, mais outros 2 pontos. Então, esses 2 pontos serão os diminuídos, ó. A gente vai fazer o ponto alto alongado, porém, não vai finalizar. Eu tiro 2, quando chego aqui nesses 2, eu paro, ó. E dou uma laçada de novo, venho aqui neste outro aqui, tiro 1, tiro 2. E agora eu tiro tudo junto. Então, aqui eu fiz uma diminuição. Faço novamente uma correntinha e agora aqui é a nossa próxima diminuição, ó. Então, não finalizo o ponto alto alongado, deixo com os 2 pontos lá. Venho aqui também, tiro 1, tiro 2. E agora sim eu finalizo tirando todas as alcinhas juntas. Então, a gente ficou aqui com a diminuição da primeira carreira. Da primeira carreira de diminuições, tá? Uma correntinha, um ponto alto alongado, uma correntinha e um ponto alto alongado. Uma correntinha e vamos unir aqui com o ponto baixíssimo no próximo espaço. Vamos vir com ponto baixíssimo aqui no meio, ó, dessa maneira. Subiremos 3 correntinhas para fazer o nosso canto aqui. Então, vamos seguir. 2 pontos, colocamos uma correntinha e 2 pontos alto alongado. Na próxima carreira, que é essa daqui, então a gente vai fazer as diminuições. Uma carreira sim, uma carreira não, num total de 4 vezes essas diminuições, tá? Então, agora, nesta próxima carreira, você faz ela inteirinha, sem diminuição, tá? Quando chegar aqui, eu mostro para você direitinho. Então, segue aqui como a gente fez nas laterais,
das carreiras, dos lados que não tem diminuição. Cheguei aqui na última lateral, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer como se aqui fosse somente um ponto, porque nós fizemos uma diminuição. Então, eu fiz uma correntinha, venho e faço aqui, olha, meu ponto alto alongado, uma correntinha, o meu ponto alto alongado aqui no meio das duas diminuições, não aqui, né? Tá? Olha, direitinho, tá bom? Então, assim, ó, a gente diminuiu nessa parte de baixo aqui 2 pontos. Eu vou seguir essa carreira normal, tá? Até ali ao final. Uma correntinha, um ponto alto alongado aqui neste espaço, uma correntinha e um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Vou com o ponto baixíssimo até o meio, né? Pra gente fazer o nosso grupinho aqui de canto. Subo com 3 correntinhas. Então, aqui 2 pontos. Uma correntinha. Novamente, 2 pontos. Então, esta carreira agora, eu disse para vocês que seria carreira sim, carreira não, sem a diminuição. Então, nesta carreira aqui, olha, que nós acabamos agora, não fiz diminuição, né? Então, agora, nesta próxima carreira, nós teremos, então, novamente a diminuição, tá? Então, ó, vamos seguir assim, fazendo um ponto alto alongado, uma correntinha em cada um, né? Um ponto alto alongado, uma correntinha. Fazer os cantos como a gente vem fazendo, com 2 pontos alto alongado, uma correntinha e 2 pontos alto alongado, até chegarmos aqui, tá? Quando a gente chegar aqui, vou mostrar a nova diminuição. Cheguei aqui, então, na lateral, que vamos fazer as diminuições. E agora, olha, agora ficou fácil sabermos onde é a metade, né? Então, aqui é a metade. Então, eu vou ter esses dois aqui juntos e esses dois aqui juntos. Então, eu venho até este aqui. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Então, agora, esses dois aqui eu vou fazer juntos, este com este, depois este com esse. Então, vamos lá, uma correntinha, vou lá, tiro um, tiro dois e não finalizo. Vou no próximo espaço, faço a alcinha e faço o mesmo processo, não finalizo. Agora, venho e tiro tudo de uma vez. E assim, novamente, teremos uma diminuição. Uma correntinha, próxima diminuição. Suspendo aqui, vou para o outro ponto, suspendo aqui e tiro tudo de uma vez. Uma correntinha e novamente chegar até a finalização da carreira com o ponto alto alongado e a correntinha. Cheguei aqui ao final, venho, faço um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. E se você notar, a gente já fez 3 carreiras com essa cor. Então, a gente vai vir aqui, cortar o fio. Já vamos, então, trocar de cor. Aproveita antes para esconder este fio aqui e o fio que iniciamos o ponto aqui, tá? Então, já esconde para que a gente vá, então, para a próxima cor. Aqui a nossa próxima cor, a cor 304. E a gente vai iniciar do mesmo jeito, tá? Só que agora, ó,
Eu não posso iniciar em qualquer ponta, tá? Eu vou iniciar nessa ponta aqui, ó. Para que a gente siga, ó, por conta das diminuições, tá bom? Então, ó, vou fazer o mesmo processo, tá? Pro início aqui. Venho, ó, ponta menor para cá, venho, dou 2 voltas aqui no meu fio, coloco aqui no meio, onde está o nosso canto, né? Puxo o fio lá, tiro uma, tiro duas e tiro duas. Já conhecia esse tipo de início? Se não conhecia, me conta aqui nos comentários, tá? Olha, mais um ponto alto e vamos fazer o nosso início aqui. Então, onde é canto, eu faço 2 pontos alto alongado, uma correntinha e 2 pontos alto alongado. E aqui nas laterais, da mesma maneira, né? Que a gente já vem fazendo. Uma correntinha, um ponto alto alongado, uma correntinha, um ponto alto alongado, em cada espaço, fazendo os nossos cantinhos. E esta próxima carreira, nós não teremos diminuição. Então, a gente vai fazer como nós fizemos nessa, tá? Então, vai um ponto alto alongado aqui, uma correntinha, um ponto alto alongado no meio, aqui das duas diminuições, uma correntinha, um ponto alto alongado aqui, tá? Como a gente fez aqui na parte de baixo. Então, vamos fazer essa carreira sem nenhuma diminuição. Cheguei aqui ao final, já uni aqui com ponto baixíssimo, fiz um ponto baixíssimo até chegarmos aqui. Então, aqui nós não tivemos diminuição. Vamos subir, então, 3 correntinhas e fazermos a nossa próxima carreira. 2 ponto alto alongado, uma correntinha e 2 ponto alto alongado no mesmo espaço. Fazemos as laterais como fizemos nas outras carreiras, chegando até aqui, então, para então fazer o nossa próxima diminuição. Vamos chegar até aqui e eu vou fazer essa diminuição junto com vocês. E aqui na lateral onde vamos fazer a diminuição, a gente vai ver o mesmo processo, tá? Vai fazer o mesmo processo. Então, aqui é meu meio, ó, tá? Se o meu meio é aqui, então eu vou diminuir esses 2 pontos aqui juntos e esses 2 juntos. Aí, contamos quantos pontos eu tenho para fazer até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, sigo com 6 pontos. Opa! Passei aqui até a diminuição, puxando fio, né? 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui agora, olha, se eu tenho 6 aqui, esse é meu meio, esses dois aqui é o que eu vou diminuir juntos, ó. Então, venho aqui, não finalizo, vou no outro, não finalizo e agora tiro tudo junto de uma vez. Então, fizemos aqui 2 pontos juntos, uma correntinha e o mesmo processo, né? Não finalizo, vou para o próximo, não finalizo, uma correntinha e continuo o processo aqui. Venho até aqui, faço ponto baixíssimo e começo novamente a outra carreira, né? Faço meu canto aqui, subo com as 3 correntinhas. Então, faço novamente uma carreira sem nenhuma diminuição, até chegarmos aqui ao final. E aí, nós vamos estar, então, com 3 carreiras dessa cor, tá certo? Então, a próxima carreira, chego aqui até o final e faço a próxima carreira sem nenhuma diminuição. Finalizei aqui, então, a carreira. Como já fizemos 3 carreiras nesta mesma cor, vou cortar o fio.
arrematar esses fios, né? Fio laranja, para que a gente inicie, então, uma nova cor. E agora, vamos fazer com a cor 335. Vamos, mesmo processo de início, fazendo as 2 voltinhas aqui na agulha. Aqui é onde estão as nossas diminuições, olha. Então, vamos iniciar aqui, fazendo o nosso canto. Um ponto já foi, vamos então aqui para o segundo ponto. Uma correntinha e 2 pontos alto alongado. Ficamos assim dessa maneira. Vamos seguir o restante, né? Um ponto alto alongado e uma correntinha em cada espaço, fazendo aqui o nosso canto, como fizemos nas outras carreiras. E agora, esta carreira é uma carreira de diminuição. Então, vamos chegar até aqui e fazer a próxima diminuição, sendo que já fizemos 1, 2, 3. Agora, a quarta diminuição será a nossa última diminuição do trabalho. E agora, fiz o mesmo processo, olha. Aqui é a minha metade, então esses 2 serão juntos e esses 2 serão juntos. Então, vim com o ponto, né, até aqui. Agora, faço os pontos juntos. Chego até esse pedaço. Aqui também não completo, e agora sim, tiro tudo junto. Uma correntinha, um ponto alto alongado sem terminar, mais um ponto alto alongado sem terminar, finalizo e continuo assim, né? Até o final da carreira. Fiz então aqui, deixa eu puxar mais fio, fiz então aqui mais uma diminuição. E aqui foi a nossa última diminuição. Vou chegar aqui até o final para darmos a sequência, então, ao processo. Bom, finalizamos então as diminuições. 1, 2, 3 e 4 diminuições. Então, a partir de agora, não teremos mais diminuições. Então, é só seguirmos com os cantos, onde é canto, nós fazemos aqui no meio, né? Os 2 pontos alto alongado, uma correntinha e 2 pontos alto alongado. E onde é lateral, é um ponto alto alongado e uma correntinha em cada espaço, né? Um ponto alto alongado, uma correntinha e canto. E fazemos assim, a cada 3 carreiras mudamos a cor. Então, agora nós estamos fazendo com esta cor aqui. E na sequência, a gente vai colocar então a cor 9048, né? Então, a gente vem depois com a cor vermelha. Então, 3 carreiras nesta que estamos fazendo. Finalizamos mais, vamos fazer mais 2 carreiras. Depois fazemos 3 carreiras na vermelha. Depois fazemos 3 carreiras na cor cru, que é a cor 275. Depois, 3 carreiras nesse tom aqui de roxo, né? Que é a cor, aqui, cor 110. Opa. Assim, cor 110. E por último, 3 carreiras nessa cor lilás, que é a cor 13, parece que 1368, né? Então, e por último essa. Então, a gente chega até esta última carreira. Então, 3 de cada cor. Finalizamos 3 nessa, depois essa, depois esta, depois esta e depois essa. Chegando aqui, finalizando a terceira carreira
Nesse tom lilás, vamos dar então prosseguimento. Lembrando ainda que a partir de agora não teremos mais diminuições, é só seguir trocando as cores. 3 carreiras, troca de cor, 3 carreiras, troca de cor, e assim até chegarmos à última cor, que é o lilás. Cheguei aqui, então, ao final das nossas 3 carreiras no lilás. Então, completamos assim todo o nosso desenho do hexágono. Agora, olha, o que eu preciso ver? Eu tenho que saber direitinho onde é que eu fiz a diminuição. Para isso, eu gosto de colocar um marcador, ó. Então, esse aqui é o lado da diminuição. Vou pôr o marcador aqui num determinado lugar, só para marcar onde é o meu lado da manga, que é a parte que vai ficar embaixo da manga, olha. Tenho esse lado aqui definido, eu venho aqui e faço isto, olha, tá? Então, aqui é o meu lado da manga. Quando eu faço assim, eu consigo montar, né, aqui o nosso meio trabalho, correto? Então, agora, ó, então aqui é a nossa manga. Terminei aqui. Agora a gente vai fazer 2 carreiras apenas e de volta aqui, tá? Da seguinte maneira, ó. Cheguei aqui no centro, né? Subo 3 correntinhas do ponto alto alongado. Deixa eu arrumar a câmera. Assim, ó, 3 correntinhas do ponto alto alongado, uma correntinha. Venho aqui no meu espaço, aqui, ó, dos 2 pontos, tá? E faço um ponto alto alongado. Aqui eu tive que fazer uma emenda do fio, mas é porque eu tive que fazer um teste, tá? Então, olha, não esquenta a cabeça com a minha emenda. Fiz uma correntinha. Aí vou no próximo espaço e faço o meu ponto alto alongado. Então, note que eu não fiz aqui, ó, eu não fiz o canto. Eu deixei ele reto para a subida. Então, é uma correntinha, um ponto alto alongado. Uma correntinha, um ponto alto alongado. Vamos seguir assim até o próximo canto e eu vou mostrar como você vai fazer a volta, porque nós faremos aqui 2 carreiras dessa maneira. Aqui eu defini esta parte como frente, tá? Então, aqui é a minha frente, meio de frente, né? E aqui nosso meio de costa. Faz isso até o próximo canto, eu já mostro para você como nós vamos fazer a volta. Lembrando que eu fiz apenas um lado, tá? Olha, que é o nosso ombro na parte da frente, tá certo? Então, aqui, ó, iniciei dessa maneira, eu vou também finalizar daquela maneira, ó. Fiz uma correntinha e vou fazer apenas um ponto alto alongado aqui na parte central. Agora, subo novamente 3 correntinhas, viro o meu trabalho, ainda vamos continuar mais uma carreira na parte do ombro, na parte da frente, ó. Venho, vou fazer um ponto alto aqui para não ficar um buraco, tá? Opa, desculpa. Viro o meu trabalho, eu esqueci de fazer uma correntinha e um ponto alto alongado. Se eu fizer direto, nesse esticar, vai ficar aberto. Então, uma correntinha, um ponto alto alongado. E vou desse jeito até chegarmos aqui onde nós iniciamos, ok? Já trago para você. Cheguei aqui ao final, faço o meu ponto alto alongado aqui na ponta, uma correntinha e um ponto alto alongado aqui em cima, ó, tá? A gente não quer deixar... Opa! Aqui em cima do ponto. Esse fiozinho tá incomodando aqui, ó, que eu não arrematei ainda. Então, meu ponto alto alongado aqui, tá bem? Então,
Agora, finalizamos essas duas carreiras da nossa parte da frente. Eu vou cortar o meu fio. Foi isso que aconteceu, eu acabei cortando antes, por isso que eu tive que fazer a emenda, tá? E olha, então aqui a gente tá com essa parte da frente, que na verdade, olha, tá? Deixa eu colocar ela aqui para você ver. Deu nosso aqui. Aqui, ó. Então, nossa parte da frente está aqui com essas duas carreiras a mais, tá bom? Então, agora, olha, vamos para a parte da costa. Para a parte da costa. E agora, olha, então aqui a nossa frente, que a gente fez as duas carreiras. Eu virei aqui agora para a parte da costa, tá? Parte da costa. Então, agora a gente vai fazer a parte que inicia aqui, olha, aqui nós estamos com a frente, né? Então, essa parte é aberta aqui da frente. Vou até mostrar aqui, vou colocar um marcador aqui também, para que fique bem nítido aonde a gente vai iniciar, ó. Então, a gente vai iniciar aqui, tá? Vai fazer este lado aqui inteiro, dessa maneira, e vai chegar, olha, até aqui, tá? Até essa parte aqui. Então, vou colocar aqui com outra cor, olha. E a gente vai chegar até aqui. Porém, a parte do início e a parte do final, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Então, vou mostrar para você o início e o final. Este aqui, que é a nossa parte aqui do meio da costa, né? Essa aqui a gente vai fazer esse canto normalmente, tá bem? Então, vamos iniciar aqui, olha. Vamos iniciar aqui. Deixa eu agora regular novamente a câmera para a gente começar aqui. Olha, aqui então é o nosso início, tá certo? Ó. Então, aqui no início, eu vou iniciar com ponto alto alongado, olha. Eu vou vir aqui, né? Deixa o marcador aqui para você saber onde que tá a nossa parte da frente, tá? Então, olha, aqui. Vou fazer um ponto alto alongado aqui, tá? Fiz ele aqui. Só que aqui, olha, é a nossa parte da frente. Então, a gente não vai fazer esse canto, tá? A gente vai fazê-lo reto, ó. Então, uma correntinha, vou vir aqui no meio e fazer o que a gente faz normalmente, ó. Tá? Dessa maneira. Uma correntinha e um ponto alto alongado no próximo espaço. Uma correntinha e um ponto alto alongado no próximo espaço. Da mesma maneira que a gente já vem fazendo por todo o nosso trabalho, tá? Então, aqui, olha, que a nossa frente, ó, ele vai ficar reto. Dessa maneira aqui, tá? Então, a gente vai seguir todo esse lado, olha. Então, a gente vai fazer aqui um lado e a gente vai chegar aqui na parte da costa. Aqui, ó, então fizemos um lado. Aqui, a gente faz o canto normalmente, tá? Porque a gente vai virar o trabalho e vai seguir essa lateral da costa até aqui ao final, tá certo? Então, nós vamos fazer dois lados. Este final, eu já chego aqui com você para a gente mostrar direitinho como nós estamos fazendo, tá certo? Então, vamos lá, seguir. Aqui, então, chegamos à parte de cima, né? Finalizamos o meio da costa, olha. Então, a gente vai terminar como a gente terminou
na parte ali da manga, ó. Vem aqui, fazemos um ponto alto alongado aqui. Então, 3 correntinhas, vamos virar o nosso trabalho, olha. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de espaço, vou fazer um ponto alto alongado aqui no meio, tá? Dessa maneira. Uma correntinha, deixa eu puxar mais fio aqui. Uma correntinha e vamos continuar então fazendo o retorno nessa carreira. Serão 2 carreiras que serão efetuadas, tá? Então, ficamos aqui nesta parte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a gente fica com ela assim, tá? Dessa maneira. Então, a gente, novamente, então, a gente vai agora, a gente vai descer, fazer todo esse lado aqui, né? Vamos chegar aqui no canto, então, essa aqui é a nossa parte do meio da costa, né? Então, vamos fazer aqui, a gente vem aqui com esse lado, olha, que a gente marcou, né? Vamos vir, chegar aqui, fazer esse canto aqui do meio da costa e descer até aqui. Quando chegar aqui, eu mostro para vocês novamente. Então, aqui a nossa parte da frente, a gente vai fazer um ponto alongado aqui nesse espaço, uma correntinha e um ponto alongado aqui, eu pegando em cima da terceira correntinha, tá? Ó, bem em cima da terceira correntinha. Deixa eu puxar mais fio aqui. Olha. Dessa maneira, e agora vamos cortar o fio. Puxar aqui. Deixa eu subir a câmera para mostrar para você como ficou. Olha, então aqui, ó, aqui é a nossa frente, tá? Aqui, olha, onde fizemos aquela outra parte já, tá bom? Então, aqui é a nossa frente, que ficou assim. E aqui, então, essa aqui é a parte de baixo, aqui é o nosso meio da costa, que ficamos, então, com um total de 5 carreiras. E aqui, aonde finalizamos aqui na parte de cima, que essa aqui vai ser a parte do pescoço, tá? Então, a parte da costa. Agora, a gente vai fazer, ó, isso aqui está aqui, ó, porque aqui na frente nós fizemos apenas 3 carreiras, né? Então, olha, nós estamos aqui com essa parte assim. Agora, a gente vai fazer esta parte aqui, ó, como fizemos a parte da frente. Então, a gente vai iniciar aqui, olha, ou do outro lado, tanto faz, tá? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Então, aqui, olha, é a nossa manga, né? E a gente vai fazer agora, então, este lado apenas, ó. Vamos colocar aqui também, eu gosto de colocar marcador, para que a gente possa tomar atenção, ó. Então, vamos colocar o marcador na mesma cor, para a gente saber que essa parte aqui é a parte da manga, ó. Vou colocar o marcador aqui da mesma cor, tá? Então, agora, olha, a gente vai fazer esta parte aqui. Porém, a gente vai fazer apenas uma carreira e a segunda carreira a gente já vai fazer a parte da emenda. Então, se você não quiser fazer a emenda com o crochê, você já vai fazer as 2 carreiras e depois faz a emenda com costura, tá? Vamos iniciar, então, por aqui. Iniciando, então, minhas voltinhas aqui, ó. Nós vamos iniciar aqui, tá? Não é aqui, hein? Ó, é aqui, ó. Por isso que eu falo do marcador, tá? Ó, vamos iniciar aqui, porque essa parte aqui vai ser a parte do pescoço, tá? Então, vamos iniciar aqui, ó. Um ponto alto alongado.
E vamos fazer o mesmo processo que fizemos na parte da frente, aqui nessa parte da manga, aqui, ó. Uma correntinha, um ponto alto alongado no próximo entre pontos aqui. Uma correntinha, um ponto alto alongado. E vou dessa maneira até chegarmos até o nosso próximo marcador. Então, aqui é somente a parte aqui de cima que nós vamos fazer. Então, é somente um lado, certo? Então, a gente vai vir aqui, ó. Então, a gente seguiu dessa maneira, ó. Então, você vê que dá essa diferença, que é a diferença nossa do decote, tá? Então, ó, vamos vir aqui e chegarmos até aqui. E aqui cheguei ao final com um ponto aqui. Agora, nós vamos fazer a subida e já vamos aproveitar, olha, e já fazer a emenda, tá? Então, é aqui que eu digo que se você não for fazer a emenda com crochê, se você preferir fazer a emenda com costura, você pode fazer esta carreira aqui e depois costurar uma peça na outra aqui da parte da manga. Eu vou fazer já com o crochê. Ponto importante para ser observado. Lembra que aqui a gente fez o ponto aqui e o ponto aqui. Se eu fizer isso aqui, sabe o que vai acontecer? Nós vamos acabar tendo aumentos, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó, agora, ó? Ele vai encaixar neste meio aqui, tá? Como se fosse daí este ponto aqui. Então, a gente vai ter o mesmo encaixe, tá bom? Então, olha, eu vou fazer aqui. Deixa eu puxar para cá para não atrapalhar aqui a nossa visão, né? Então, olha aqui. Vou subir aqui 3 correntinhas e vou unir aqui no de cá, olha, tá bom? Vou unir de cada seguinte maneira, com o ponto baixíssimo, ó. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no meio, ó, e tiro com o ponto baixíssimo. Agora, eu tenho que continuar no avesso, né? Porque senão eu não consigo fazer a parte certinha, ó. Então, a gente faz aqui pelo avesso. É importante que quando a gente estiver fazendo essa união, a gente faça ele aberto, porque assim a gente não fica com ele marcado no lado do direito, tá? Então, eu gosto de fazer o processo dessa maneira. Então, virei aqui a minha carreira, eu estou fazendo a costura no avesso, ó. Vou pular este, porque esse aqui já representa esse aqui, e vou para este de cá, tá? Faço meu ponto alto alongado, vou no próximo espaço, ó. Deixa eu puxar aqui, que é o início de fio, né? Próximo espaço é esse. Vou lá e faço um ponto baixíssimo, olha. Deixo ele reto e faço meu ponto baixíssimo, ó. Dessa maneira, eu não marco a costura. Ele nem fica aparecendo a costura, ó. Fiz o meu ponto alto alongado, vou lá e faço um ponto baixíssimo no próximo espaço do outro lado. Venho pro lado de cá e vou fazer o meu ponto alto alongado. Vou pro próximo, ó, é o de lá, é o lado direito, a parte da frente, né? Vou pro próximo espaço e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui nesse espaço de cá e faço o meu ponto alto alongado. E vou assim por toda a extensão aqui da manga. Então, olha aqui, não marca, tá? Não marca porque eu não tô fazendo apertado, tá bom? Então, isso é importante para essa parte aqui da costura, tá? Siga dessa maneira até o final aqui da manga, ó. Final da manga, ó. Temos que terminar, então, aqui e aqui, tá certo? Ó, então, vai ser a segunda carreira que a gente vai estar finalizando aqui. Já trago para vocês. E aqui, ó, fiz o meu último ponto aqui e o meu último ponto baixíssimo na parte aqui de cima. Então, olha, corto o meu fio aqui
puxo e finalizei então aqui este lado aqui da manga. Vamos subir, vamos ver como ficou? Aqui foi onde eu finalizei, olha. Então, não aparece costura nenhum fazendo dessa maneira aberta, ó. E aqui o meu direito. Onde eu costurei? Ninguém sabe, na verdade. Olha só que legal. Deixa eu virar aqui pro direito. Então, olha, temos aqui, onde eu tenho esta parte aqui, é a minha costa. Então, tenho aqui a minha parte da costa. Fazendo assim, então, ó. Aqui é a minha frente. Então, a frente, eu estou com 3 carreiras apenas aqui na volta, tá? E aqui é o meu espaço do nosso decote, olha. E aqui ficamos com a nossa manga dessa maneira, tá? Assim. Agora, você vai fazer a outra parte. Então, siga na outra parte, fazendo novamente até a terceira carreira. Porque quando a gente estiver aqui para fazermos esta outra parte aqui, a gente precisa se orientar com o lado, tá bom? E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Fiz aqui, então, o outro lado. Vamos marcar onde é a nossa manga, tá? Então, olha, aqui, veja onde é que você fez a diminuição, tá bem? Cadê nossa diminuição? Ó, tá aqui, ó. Então, aqui nós fizemos a nossa diminuição. Então, aqui é o nosso meio da manga, tá? Então, essa parte, porque fica mais fácil da gente visualizar somente. Então, se aqui é a manga, eu venho e dobro assim, certo? Ó, aqui é onde está a diminuição. Dobro assim. Dessa maneira, eu tenho a minha peça posicionada para o meu trabalho. Então, eu fiz as 3 carreiras. Porque eu disse que a gente voltava nessa parte, porque é importante, o que nós temos que salientar aqui de importância. Olha, nosso outro lado, olha, que esta aqui é a nossa parte da costa, tá certo? Então, aqui, nesse outro lado aqui, a gente tem a costa assim, olha. Aqui a costa, que foi onde tem mais carreiras, né, ó. E aqui a nossa frente. Então, a gente precisa se posicionar direitinho, porque agora a gente tem que pensar que a frente tem que ficar invertida, tá certo? Senão a gente fica com uma parte no direito e outra parte no avesso. E a gente não quer isso. Então, aqui, ó, posiciona qual que é a sua frente, qual que é a sua costa. Como eu gosto de usar marcadores, eu vou marcar, já aproveitar e já marcar, ó. Aqui é onde está a minha frente, né? Então, é aqui e, ó. Aqui a parte da manga, a parte da frente. Dessa maneira aqui, tá? Ó. Olha. E aí, o que que a gente nota? Que aqui a gente terminou do lado de cá. Mas não tem problema, a gente vem e corta o fio, né? Corta o fio e depois esconde. Que é melhor para ficar bem arrumadinho, ó. Deixa eu cortar o fio aqui. Onde eu terminei, tá? Ó, aqui foi onde eu terminei, tá bom? Então, ó, e aqui é a nossa frente da manga, ó. Nossa frente da manga. Aqui é onde tá a minha parte da frente. Deixa eu usar a frente com 2 cores iguais, que é a nossa manga, ó. Tá bom? Então, aqui é a nossa frente. Vou usar aqui com 2 cores iguais para você saber distinguir. Então, agora, eu vou fazer novamente aquelas 2 carreiras que nós fizemos aqui na frente. Lembram-se dela? Não lembra? É só dar uma voltada no vídeo. Mas, de qualquer maneira, a gente vai começar aqui, tá bom? Iniciando, então, aqui essa parte aqui da subida da manga, ó. O início,
que é igual ao do outro lado, ó. Fazemos um ponto alto alongado aqui, uma correntinha e ponto alto alongado no próximo entre pontos. Uma correntinha, um ponto alto alongado, uma correntinha, um ponto alto alongado, tá? Então, aqui, ó, ele segue reto dessa maneira, tá? Vamos seguir até aqui, fazer aqui nesse espaço apenas um ponto, e aí a gente vai subir e voltar da mesma maneira que fizemos no outro lado. Então, as duas carreiras da manga. Vou cortar então o meu fio. Vamos posicionar novamente para que a gente possa visualizar. E é assim que eu vou fazendo, sabe? Termino uma parte, coloco direitinho de novo para ver se tá tudo certo, olha. Aqui onde eu marquei que é o meio da manga, vou fazer assim, certo? Então, aqui a nossa frente, olha, que foi a parte que a gente fez, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, aqui a nossa frente, lembrando que o nosso outro lado, a gente está com a frente assim, tá certo? Então, essa é a posição da nossa frente. Agora, a gente vai para a parte da costa, nós vamos fazer esta parte aqui. Então, vamos virar nosso trabalho, olha. Deixa ele para cá. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos fazer, então, a parte da costa. Vamos fazer do mesmo jeito, tá? Vamos iniciar aqui, como a gente iniciou o outro. Vamos fazer este lado aqui, que é a parte de baixo. Vamos fazer este canto e vamos chegar até aqui. Então, agora, vamos marcar a parte da costa. Parte da costa, ó. Essa aqui é a parte que vai ser a parte do pescoço. Então, vamos pegar outro marcador aqui, ó. De outra cor, né? Porque a gente vai medir aqui. Essa parte aqui é a parte lá da manga e do pescoço, ó. E aqui a nossa parte da frente, ó. Então, você vai notar que essa parte da frente, ela vai estar do mesmo lado que a gente fez já inicialmente aqui, tá bom? A gente começa dessa maneira pra gente não errar. Então, a gente vai começar novamente aqui embaixo, da mesma maneira que a gente começou o outro. Então, iniciando aqui nessa parte de baixo da frente, tá certo? Então, vamos lá, vamos deixar o nosso marcador aqui. Vamos fazer um ponto alongado. Lembrando que essa parte da frente, a gente não faz o canto, a gente faz a parte reta somente, tá? Então, ó, uma correntinha, e a gente já vai aqui, ó, pro próximo ponto. Dessa maneira, ó, uma correntinha, próximo ponto. E a gente vai seguir assim, ele vai ficar com essa parte assim reta, tá certo? Que essa parte aqui é a parte de baixo da nossa frente, tá? Então vamos lá. A gente vai fazer este lado aqui, que é a parte de baixo. A gente vai chegar aqui, ó. Vamos fazer este primeiro canto. Nós vamos estar, então, virando aqui a parte da costa. Vamos seguir essa parte da costa até aqui, que foi onde colocamos o nosso marcador. E finalizamos aqui com um ponto alto alongado apenas aqui nesse meio, tá? Então, eu vou seguir até aqui e já mostro para você. Cheguei aqui ao final da primeira carreira, que a gente pegou a costa e a parte aqui de baixo, lembra? Agora, olha, a gente vai fazer também nessa parte a união com o lado de cá,
o mesmo processo que a gente fez da manga deste lado aqui, tá? Então, presta bastante atenção por conta disso. Vamos fazer o mesmo processo de união. Então, aqui, ó. A gente está no direito e aqui a gente está no direito do trabalho, tá? Então, não tem problema qual que é o lado, mas é importante que eles estejam no mesmo lado, porque se você pode estar fazendo no avesso ou estar fazendo no direito, não há problema, não pode estar os dois com lados diferentes. Então, vou virar um pouquinho aqui, porque eu vou daqui para lá, tá? Dessa maneira aqui, ó. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Vou fazer 3 correntinhas de subida. Vamos lá, então. 3 correntinhas. Vou lá no próximo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. Venho e vou fazer o meu ponto alongado, agora não aqui, e sim aqui. Por quê? Porque lá na carreira da outra parte, eu fiz os dois juntos. Então, é como se esse ponto tivesse aqui no meio, ó, tá? Então, olha. Venho, pulo este aqui e vou fazer o meu ponto alongado aqui. Faço meu ponto baixíssimo do outro lado para emenda. Deixa eu fazer mais assim, acertar para poder ficar melhor minha mão aqui. E agora eu faço um ponto alongado aqui, ponto baixíssimo no próximo, ponto alongado aqui, tá? E depois você vai pegando a prática, você faz isso aqui rapidamente, ó. Dessa maneira aqui, tá? É só ir na sequência. E você vai nessa sequência somente esse lado da costa, porque nesse lado da costa a gente está fazendo a união, certo? Então, olha, você vai vir nesse lado, vem fazendo, aí você vai chegar, ó, nessa parte aqui que tem o canto, tá? Então, aqui no canto a gente se encontra de novo para a gente fazer essa parte aqui juntos. Olha, cheguei aqui no último ponto que eu fiz, então foi aqui no meio e um ponto baixíssimo neste aqui. Agora eu vou vir aqui, ó, e fazer 2 ponto alto alongado do lado de cá, tá? Dessa maneira. E vou unir aqui, ó, tá? No meio. Então, onde a gente faz mesmo, no meio, né? Então, vou lá no meio e faço meu ponto baixíssimo. Agora, aqui, para não ficar repuxado, eu vou colocar uma correntinha, tá? Porque como ele tem essa união dos dois, para não repuxar. E vou fazer agora aqui 2 ponto alto alongado. Note que agora a gente já está na parte de baixo novamente, ó. Então, a gente vai até aqui, ó, tá? Então, é uma correntinha, um ponto alto alongado, uma correntinha, um ponto alto alongado, até o nosso último ponto deste lado, que vai estar na nossa lateral não, desculpa, que vai estar aqui na nossa frente do kimono, tá bem? E aqui cheguei ao final, vou fazer um ponto aqui no meio, e para a gente não ficar com esse espaço aqui, vou fazer um ponto aqui em cima também, tá bom? Este não tem união em nenhum lugar, então não vamos ter problema de estar aumentando. Agora, essa parte aqui, a gente terminou. Como ainda falta fazer a parte da manga, eu vou cortar, tá? Você pode fazer a opção de fazer a manga antes, para não precisar cortar e já ir depois para os acabamentos aqui.
Então, eu vou cortar, porque eu ainda vou fazer agora a manga. Deixa eu mostrar como está ficando, então. Então, aqui a nossa costa já emendada. Então, vamos lá. Agora, falta o pescoço dessa parte aqui, né? Então, olha aqui, ó. Quando a gente põe assim, ó, do direito, né? Direito não. Aqui a frente, olha. Aqui temos a nossa frente. Agora, a gente precisa fazer, então, a nossa manga do lado de cá, ó. Tá? Então, a nossa manga, que é aqui. Então, essa parte aqui, já fizemos na frente, ó. Que já está aqui, nossas duas carreiras na frente. Mas falta as duas carreiras da parte da costa. Então, vamos virar desta maneira. A gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente fez do lado de cá, tá? A gente vai iniciar aqui, vai até lá e volta unindo e finaliza aqui. Vamos fazer desse jeito. Então, você faz aí, eu faço aqui e já volto para a gente fazer os acabamentos. Aqui, ó, finalizei este outro lado. Então, aqui nós estamos com os ombros já finalizados, tá? E aqui a nossa parte do pescoço. E agora, o que que a gente tem que ver? Os comprimentos que você quer. Por quê? A gente tem aqui o comprimento da manga e o comprimento do corpo, a altura que você quer que fique, tá? Nesse caso, essa pessoa aqui me pediu com 57 de manga. Ó. Então, vamos lá. Eu estou aqui, ó, com 54 de manga. Então, eu ainda tenho espaço, 55. Eu ainda tenho espaço para fazer aqui ainda um acabamento, que é o que a gente vai fazer depois. E no comprimento, ela me pediu 82. É uma pessoa alta, tá? Então, você tem que ver aí a altura que você quer, tá? Então, eu tenho aqui, olha, 57 de comprimento, tá? Então, aqui dá uma cede um pouquinho, mas olha, 57 centímetros de comprimento. E ela quer 82, ó. Então, aqui a gente tem muito pra gente fazer nesse comprimento aqui ainda. Porque ela quer que fique bem comprido, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte agora, olha. E aqui você vê o tamanho que você quer. Eu aconselho você ver o tamanho que você quer, porque na minha outra, eu até vou mostrar aqui, vou trazer para você ver a pink, que tamanho que ficou da... Olha a pink aqui, tá? Como ficou bonita. Então, a pink, que é pro meu tamanho, eu sou uma pessoa de 1,60, tá? Então, a pink ficou num total com 63 centímetros. Aqui, ó, depois do acabamento. Então, 64 centímetros com acabamento, desde aqui de cima até aqui, que para mim é um comprimento ideal. Então, depende de cada um, né? Então, ali a pessoa quer bem mais comprido, estilo casacão mesmo. Então, como é que a gente vai fazer, então, essa parte toda aqui do comprimento, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha, aqui é a minha parte de baixo, que é onde eu vou aumentar, né? Aqui é a minha frente, aqui é a minha parte de baixo, onde eu vou aumentar o comprimento, ó. Então, eu vou vir aqui neste canto, que foi inclusive onde eu finalizei, e vou iniciar, então, o aumento na quantidade de carreiras para aumentar o comprimento. Então, eu vou descer mais para ficar mais comprida, tá certo? Então, olha, vou pegar aqui meu fio, vou fazer do jeito que a gente está acostumado, fazer minhas duas voltinhas e vou colocar aqui no meio, ó. Aqui no meio. Opa, eu vou pegando o fio errado lá para começar. Aqui no meio. Segurar, né, bem, né? Dessa maneira, tá? Então, uma correntinha e
Vamos continuar assim, com o ponto alongado. E assim a gente vai até o final da carreira. E vamos fazer quantas carreiras você quiser pro comprimento do seu kimono, tá certo? Então aqui, ó, o que que é importante, ó, é você perceber o que você faz em cada carreira. Então aqui eu tive este ponto e mais um ponto aqui no meio. Agora eu não vou ter, ó, eu vou ter esse ponto e esse ponto. Porque se eu continuar fazendo dessa maneira, o que que vai acontecer? Eu vou aumentar para cá. Então eu faço uma dessa maneira e outra desta maneira, tá? Intercalando, porque uma vai ficar aqui no meio, os pontos, e a outra vai ficar aqui como se fosse o ponto por fora, tá? Desse jeito, a gente mantém a quantidade de pontos da extensão. Então, vamos até o final para a gente chegar lá na subida novamente da carreira e eu lhe mostrar na prática o que eu estou lhe dizendo. Quando a gente chegar aqui no meio, né, a gente vai seguido como a gente fazia antes, olha. Vou fazer um aqui no meio, uma correntinha, um aqui nesse espaço, uma correntinha, um novamente aqui, puxando mais fio, uma correntinha e a outra aqui no meio. E sigo em frente até o final da carreira. Aqui, então, cheguei ao final da carreira. Então, se eu terminei com 2, agora eu termino com apenas 1, tá? Você vai falar, vai ficar diferente aqui? Não vai, porque depois tem um arremate toda volta, então não vai ter problema, tá? Não vai dar diferença. Agora eu faço, então, 3 correntinhas da subida, uma correntinha do espaço, e agora sim, olha. Então, se nesse de baixo eu não fiz o final com 2 pontos, como esse aqui, ó, tá vendo? 2 pontos no final. Então, esse aqui, o anterior eu fiz com um ponto aqui no meio. Então, agora eu vou fazer iniciando com 2 pontos. Dessa maneira, eu intercalo uma com 2 pontos iniciais e a outra eu já inicio com um só. Tá? Finalizei aqui, então, a minha carreira e olha o quanto que eu aumentei. Então, além das 3 carreiras já existentes, eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras no total, além das 3, tá? Lembrando que a gente já estava fazendo algumas no vai e volta. Aqui eu estou com 78 centímetros. Olha aqui. 78 centímetros e ainda eu tenho um acabamento, tá bom? Cheguei aqui, ó, tá? Então, ó, fiz os 2 pontos baixos aqui, que foi 1, 2, 3. Agora, ó, eu não vou fazer aqui, porque se eu fizer aqui, eu acabo deixando um espaço, tá? Eu vou fazer no próximo. Vou tirar esse marcador, porque eu não preciso mais dele aqui, né? Deixa eu tirar esse marcador daqui. Vou aproveitar já para esconder esses fios, aproveitar os pontos baixos, né? Então, ó, eu vou ter um ponto aqui. Então, ó, como é que eu vou fazer, ó? Ah, desculpa, aqui. Eu já tinha feito 3, ó, 1, 2, 3. Então, aqui é o meu picô. 3 correntinhas e um ponto baixíssimo aqui, tá? Então, agora eu vou contar este, ó. 1, vou contar este, 2, e vou contar este, ó. 3. E faço o meu pico aqui, certo? Então, vamos lá.
Aqui é 1, porém, eu vou, quando eu tiver aqui com esse pico aqui nesta parte, para eu não abrir, eu vou contar ele como um ponto também, tá? Então, esse ponto, esse pico aqui representa este ponto, tá? Então, vamos lá. 1, 2, em cima deste, e 3. Olha aqui. 1, 2, 3. Eu vou fazer o meu picô aqui. Ó. Então, aqui, ó, para que eu não quero que ele abra aqui, sabe? Então, por isso que a gente faz dessa maneira, dando uma fechadinha. Da mesma maneira aconteceu aqui, que a gente usou como 2 pontos aqui, tá? Então, olha aqui. Então, aqui eu tenho um ponto que vai representar este, tá? Então, eu já venho neste outro aqui. 1, 2 e 3. Então, cada vez que eu fizer o pico, eu pulo um ponto, ó. Fiz o pico, pulo um ponto. 1, 2 e 3. E faço novamente a parte aqui do nosso pico e pulo um ponto. Isso vai acontecer na parte, então, que nós temos isso, porque se a gente não fizermos dessa maneira, ele vai abrir aqui. Eu não quero que abra, tá certo? E aqui, como é mais largo, ele pôde fazer desse jeito. Então, quando for assim, em cima do ponto, na horizontal, ó, tá? Você faz assim. E quando estiver na vertical, você faz assim. Mas sempre obedecendo 3 pontos baixos e 1 picô. E você vai fazer isso por toda a volta, né? Toda a volta, vai passar aqui pelo decote, ó. Pelo decote, faz todo esse acabamento e você vai notar que ele vai terminar aqui, tá? E eu vou chegar aqui com você. Aqui cheguei então ao final e vou unir aqui no primeiro ponto baixo do início da carreira, né? Do acabamento, vou unir com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha aqui para dar acabamento e vou cortar o meu fio aqui. Puxo e depois eu arremato esse fio. Então, esta parte aqui de baixo, a gente finalizou. Agora, a gente vai fazer a parte da manga. Olha. Então, aqui, ó, a manga também você faz a mesma coisa. Vê quanto você quer de comprimento, só que agora aqui é redondo, né? Então, ó, a gente vai fazer no círculo mesmo aqui, tá? Olha. Importante. Quando você iniciar agora esta carreira, não inicia aqui, tá? Que é onde a gente finalizou. Inicia aqui na parte de baixo, ó. Pra gente ficar com a finalização aqui na parte de dentro. Então, eu vou iniciar aqui, ó. E é a mesma coisa, sabe? Fazer o nosso ponto e a correntinha. Então, faço as minhas 2 voltas aqui, ó. Vou pegar aqui nesse espaço aqui onde estávamos marcado, que era o meio da manga aqui. Então, essa parte aqui é a parte de baixo, já mostro para você, ó. Então, faço o meu ponto aqui, né? Uma correntinha. Vou fazer aqui, no próximo espaço, meu ponto alongado. Deixa eu tirar mais fio ali, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. Então, é aqui, ó, na parte de dentro aqui da manga que eu iniciei, não na parte de cima, tá? Bem aqui na parte de dentro, tá bom? Então, a gente vai fazer esta volta toda, ó, com uma carreira nesse tom aqui, tá? E aí, a gente vai chegar aqui no final para fecharmos com o ponto baixíssimo. Então, é só a gente seguir a volta toda aqui, ó. Segue a volta toda aqui.
Aqui, ó, já vou explicar para você como você vai fazer. Olha, vim até aqui, né? Então, agora, o que eu vou fazer é contar a quantidade de pontos. Eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3, né? Aqui não tenho correntinha, certo? Então, olha aqui, ó. Aqui tem uma correntinha. Então, vou fazer aqui nesse espaço, que era o que a gente já fazia naturalmente antes. Agora, eu não vou fazer aqui no espaço, porque eu não quero que aumente. Então, eu vou fazer um aqui, ó, tá? Senão ele vai ficar, essa parte aqui vai ficar aberta, porque ele vai aumentar. Faço uma correntinha, ó. Aqui eu vou fazer um aqui no meio. Uma correntinha. Vamos fazer um aqui em cima, ó, tá? Do início, né, da carreira, ó. Uma correntinha, que é o nosso fio que tem que fazer o acabamento. Deixar ele todo lá pra dentro, né? Isso. Ó. Um aqui dentro. Tá? E você vai jogando ponto de tal maneira que ele não, ó, porque aqui eu tenho que arrematar esse fio, né, que foi o início ali, ó. Eu não posso deixá-lo franzir, tá? Então, venho aqui, ó, faço uma correntinha, vejo a maneira que ele não franza, ó. Se eu jogar mais um ponto aqui, eu vou franzir, então eu vou jogar um ponto aqui agora, tá? Olha, assim, ó. Não precisa ser exatamente igual, ó. Faço uma correntinha, vou jogar mais um aqui dentro, ó. Ele tem que ir ficando reto, tá? Olha, joguei 2 aqui, agora já posso ir com outro pra lá. Olha. Vou fazer mais um aqui, ó. Você vê que eu fiz 2 dentro, não fiz em cima, quando eu fiz 2 dentro, tá? Uma correntinha, ó. E agora já vou iniciar essa outra parte aqui novamente. Vou fazer um aqui, vou tirar esse marcador aqui, que já não necessitamos mais, né? Olha, aqui. Uma correntinha, ó. Vou pular aqui, vou fazer aqui. Tá? Então, olha, você vai dessa maneira, ó. Então, ó, aqui ele foi ficando reto, ó. Tá? Quando você faz assim, ó, ele tá reto, não pode franzir, tá? Então, você vai jogando os pontos de tal maneira que ele não franza, tá? Então, ele vai dar segurar esse aqui. Aí, você vai vir até aqui, vai unir com o ponto baixíssimo aqui, e aí vai fazer mais uma carreira com o lilás. Então, faz isso e a gente já vem pro acabamento. Aqui você une com uma correntinha e um ponto baixíssimo aqui, tá bom? Finalizei, então, aqui a carreira do lilás. E agora nós vamos fazer o arremate, como fizemos aqui na parte da frente, na parte de baixo, tá? Então, a gente vai iniciar do mesmo jeito. A gente aproveita que não precisa cortar o fio antes aqui, né? Ó. Então, serão 3, ó. Vou aproveitar já, esconder esse fio aqui, tá bom? Olha aqui. Então, serão 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo no último ponto baixo efetuado. Agora, pulo este. 1, 2, 3 e faço as correntinhas novamente, o ponto baixíssimo aqui, pulo este e vou pro próximo, até chegarmos aqui ao final. Olha,
Arrematei todos os fios. E aqui então está o nosso kimono pronto. Deixa eu fazer bem assim para você ver, olha. Que coisa mais linda, né? Ficou grande, comprido, ó. Que lindo, que espetáculo, gente. Estou terminando também aqui este outro nos tons de rosa, olha. E tanto um quanto o outro vão ter as cores, né, que eu usei na descrição desse vídeo. Olha aqui, que lindo, que espetáculo que ficou assim. Eu espero que você tenha gostado desta nossa aula, que você curta, que você compartilhe. Teve algumas dúvidas? Pode colocar aí no comentário. Também me diz aí no comentário o que você achou dessa peça. É muito importante aqui para a continuidade do canal. Gostei muito de fazer esse projeto com vocês e espero até a nossa próxima videoaula. Até lá, então!